percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades, moléstias entre o povo. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas os ceifeiros são. Rogai-vos ao Senhor da seara que envie ceifeiro para a sua, Senhor nosso Deus. Muito obrigado. Acabamos de ler a palavra escrita. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê a palavra rema. Pai, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece os nossos desejos, mas pedimos ao Senhor, supra as nossas necessidades nesta noite, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, fica à vontade. Fica à vontade. Irmãos, nessa noite eu queria falar sobre a grande comissão. A grande comissão. E nessa noite eu queria falar da grande comissão e a seara do Senhor, que ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. Poucos. E às vezes nós estamos na igreja anos e anos e nós não conseguimos entender e discernir. Eu sempre falo 5 coisas aqui nessa igreja. Aqui, quando as pessoas chegam aqui, primeiro eu ensino. Primeiro eu faço o quê? Ensino. Então primeiro tem que ensinar. Não tem como você cobrar algo de quem não faz, de quem não aprendeu, e você também não ensinou. Nós estávamos vendo um teatro aqui e falou que tinha umas 5 famílias. Sim ou não? Falou disso, umas 5 famílias, que cada uma família é uma cultura, cada uma família é uma educação, cada uma família é um tratamento, cada uma família é uma forma de agir. Então primeiro aqui nós ensina. Primeiro nós fazemos o quê? Ensina. Segundo, nós educa. Primeiro o quê? Ensina. Segundo, educa. Terceiro, nós treina. Terceiro, nós treina. Então primeiro nós fazemos o quê? Ensina. Segundo, educa. Terceiro, terceiro faz o quê? Treina. Quarto, conscientiza. Não tem como nós fazer alguma coisa sem que não seja o quê? Conscientizar. Às vezes você pode até fazer de outro jeito, mas precisa conscientizar. Quinto, nós fazemos o quê? Confere. Qual que é o quinto? Confere. Você está conferindo sempre. Então vamos lá começar, vamos recapitular aí. Primeiro, ensina. Segundo, educa. Terceiro, treina. Quarto, conscientiza. E quinto, confere. Às vezes, irmãos, nós vivemos anos. Esse mês nós não teve reunião ainda, teve? De líder? Não, então nós precisamos ter uma reunião. O grupo que não faz reunião, ele não cresce. A casa que não senta para estar sempre conversando com a família, ela não cresce, ela não desenvolve. Foi as 5 coisas que nós vimos aqui sobre as famílias. Cada uma família, ela vem de uma cultura. Quem aqui que casou e recebeu o manual de casamento? Deixa eu ver. Ninguém, né? Nós temos que aprender de na marra. E aprender na marra, eu falei assim, olha, em nome de Jesus, eu não quero fazer igual. Se eu fazer igual, eu sou pior. Então eu tenho que fazer diferente. Quando nós aprendermos a fazer diferente, vai ficar fácil de nós sobreviver no mundo que nós estamos vivendo hoje. Quem aprende, faz diferente, ainda vive mais uns dias. Quem aprende e não faz, já morreu e está morrendo.
Então eu quero chamar eu e você nessa noite. Hoje é um culto do domingo convidado. E parece que no dia do domingo convidado mais diminui o povo da igreja. Porque é um culto de ensinamento, é um culto diferenciado dos cultos de quarta, sexta e domingo. Então, nós queremos compartilhar com os irmãos. Aqui primeiro é o quê? Ensina, educa, treina, conscientiza e confere. Então, irmãos, sempre eu estou aqui conferindo, atento. Às vezes eu fico lá na porta, às vezes eu fico ali no escritório, às vezes eu sento aqui e aqui na igreja, culto de Santa Ceia, um prega de manhã, o outro pregador prega à noite, culto de primícia, um prega de manhã, o outro prega à noite, culto de missões, um prega de manhã, outro prega à noite, domingo convidado tem o pregador que prega, e aí eu sempre disse para os irmãos, essas igrejas vão crescer muito, mas elas vão crescer muito quando nós estiver conscientizado e quando nós conferir. Enquanto eu estiver conferindo, essas cadeiras vão estar vazias, porque aqui ensina, treina, educa, conscientiza e confere. Aqui faz 5 coisas. E ainda, no treinamento, nós ensinamos mais 4. E as 4 dizem assim: primeiro eu faço, você me observa. Segundo eu faço e você me ajuda. Terceiro, você faz e eu te ajudo. Quarto, você faz e eu te observo. Então sempre que eu estou o quê? Estou de olho. Então é bom que nós aprendamos. Jamais eu vou questionar você. Quando essas cadeiras, cada dia elas se tornam vazias, se torna que está ficando algo que você ainda não entendeu. O pastor está falando, pregando, mas ainda nós não conseguimos discernir. Isso é igual família em casa. Em casa você fala, mas entra aqui, sai aqui, e os filhos querem fazer do jeito deles. E quando eles fazem do jeito deles, o que vai acontecer? Vai dar errado. Então é bom que eu e você. Então esse domingo de hoje, domingo convidado, é para nós aprender. E às vezes nós não aprendamos. Por isso que nós acabamos de ler um texto. Diz assim: olha, a sua visão determina. A sua visão define o que realmente você quer. A sua visão define realmente o que você quer. Precisa nós estar bem atentos, porque a minha visão vai definir realmente o que eu quero. É a minha visão. Nós estávamos vendo o teatro aqui e falou de várias famílias. Mas a Bíblia diz em Romanos 10, 17. Você sabe o que está escrito lá? Vamos ler? Vamos ver nós aqui Romanos 10, 17 para nós ler juntos. Romanos 10, versículo 17. Vamos ver o que está escrito em Romanos 10, 17. 10, 17. Portanto, a fé vem pelo quê? Ouvir o quê? Ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé ela só vem pelo ouvir a palavra de Deus. Precisa nós, hoje domingo, e o tema da mensagem hoje, qual que é o tema? Falei para você? A grande comissão. O tema é a grande comissão. Jesus, quando ele saía pregando e ensinando. E aí, mas ele observava também. A sua visão define o que realmente você quer. É a sua visão. A Bíblia diz para mim e para você: o destino só é relembrado quando o processo valeu a pena. O destino só é relembrado quando o processo valeu a pena. Precisa você estar aqui nessa noite? Todas as vezes que eu sentar aqui, cada vez que as cadeiras esvaziar, eu estou atento, porque eu ensino, eu
que só passa na igreja, faz algumas coisas e depois vai embora. Mas essas coisas não podem me afetar, porque quem ensina, quem doa, quem treina não pode adoecer não. Porque às vezes você está sentado aí ouvindo e às vezes não consegue entender, mas a palavra diz, cadê o texto? Estava aqui. A palavra diz, às vezes você já decorou, Romanos 10, 17, o que está escrito lá? A fé ela vem pelo ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. A fé, irmão, portanto, a fé vem pelo ouvir. Se nós não ouvir, falou uns dias, esqueceu. Por isso que eu disse, se você não fazer reunião, seu grupo não cresce. Se o pastor Nelson fazer reunião com os presidentes, a igreja não desenvolve, porque nós achamos que nós já sabemos. Porque eu ensino, induzo, treino, conscientizo, mas também confio. Irmãos, essa noite nós estamos aqui tentando mostrar para os irmãos que às vezes nós nos preocupamos com um monte de coisa e o que é para nós fazer nós não fazemos. O texto que nós lemos diz: e percorria Jesus toda a cidades e aldeias, ensinando na sinagoga, ensinando na igreja, ensinando no povoado, ensinando no aglomerado, ensinando em todo lugar que ele passava, ele ensinava. E pregando o evangelho, o reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Está aqui. Jesus percorria todas as cidades e o povoado, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e o reino, e curando todo tipo de doença e de enfermidade. Às vezes nós estamos na igreja doente, irmãos. Nós estamos na igreja, dentro da nossa casa, doente. Nós estamos dentro de casa doente. Quarta-feira eu preguei uma mensagem aqui, o tema é, o tema foi SPA. O tema é SPA, síndrome do pânico, síndrome do pensamento acelerado, antecipa o nosso velório. Irmãos, é as famílias que estavam aqui hoje no teatro. SPA, síndrome do pensamento acelerado, antecipa o velório. Quantas famílias que estão morrendo? Quantas famílias que estão doentes? Quantas famílias que estão com problema no casamento, está com problema com os filhos na escola, está com os problemas em casa, irmãos? E precisa eu e você, nessa noite, aprender a adaptar com todo esse tipo de família, esse tipo de pessoa. A sua visão determina o que realmente você quer. A sua visão determina o que realmente você quer. O destino só é relembrado quando o processo valeu. Faça valer, irmão. Sai daqui hoje, faça valer. O que você tem buscado, faça valer. Todos os dias que eu sentar aqui, que eu relembrar 5 coisas mais 4, eu estou tentando colocar na minha e na sua mente que se nós mudar, a nossa vida muda. Se nós mudar, a nossa família muda. Se eu mudar, a minha casa muda. Se olha, quando você vem com um pastor, e o pastor falou assim: rapaz, eu dou aula tal dia, e mas e aí, eu estou na igreja, eu faço culto de missões tal dia, eu faço culto tal dia, e aí ele fechou a semana. Mas ele disse: eu tenho uma filha de 20 anos, ela começou a namorar agora, mas eu não tenho tempo para eles. Eu tenho uma filha de 14, mas eu não estou tendo tempo para eles. Eu falei: por quê? Porque eu só fico na igreja, eu sempre do serviço, só fico na igreja. Eu falei: quem é mais importante lá na sua casa? Ele falou: minha família. Eu falei: pois é. Quem que é mais importante lá na sua casa, Verão? Sua família. Quem é mais importante lá na sua casa, Manuel? Lá na casa, sua casa, Tiago? Quem é mais importante na sua casa? Quem é mais importante?
eu tenho mais importante na casa. Ela está certa, Jane? Hã? Uma falou que sim. Você falou que é quem? Viu, irmão? Se você não cuidar de você, como é que você cuida de uma família? Ser doente pode cuidar de família? Você viu os casais aqui? Tudo doente. Querendo levar o filho para a escola, querendo fazer isso, jogando terra no rosto do marido, as panelas não tem nada, ela não faz comida. É a família que nós estamos tendo hoje, é essa família que nós temos. Mas isso vem de cultura. O que às vezes eu não tive, você não teve, você fala assim: meu filho não vai passar o que eu passo. Aí você esquece de você e quer dar tudo que o seu filho quer. E amanhã seu filho está lá preso e você não pode ir lá. Porque você não pode falar com ele, porque ele fala assim: eu pedi para o senhor, na hora que eu precisava do senhor, você não estava em casa. A sua visão determine, a sua visão define o que realmente você é. O destino só é relembrado quando o processo valeu a... Faça valer. Sai daqui hoje. Faça valer a pena do que você está aqui nessa noite. Faça valer, irmão. O versículo 36 diz: vendo as multidões, compadeceram-se delas, porque andavam atribuladas, abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Dentro da igreja, uma vez nós estamos tribulados dentro da igreja, como ovelhas que não tem pastor. Mas aí eu quero falar para você: será se nós ouve ou escuta? Mas muitos de nós só ouve ou só escuta, mas nós não conseguimos colocar em prática na nossa vida. E às vezes nós queremos ensinar o que nós não fazemos. E aí esse mesmo líder que compartilhava comigo que ele não tinha tempo para a família dele, para a filha, que começou a namorar, ele diz assim: agora eu vou parar de dar aula. Ele dá aula do primeiro e segundo ano de PQ, quando ele não está trabalhando. Ele dá aula do primeiro e segundo ano. No outro dia ele tem que fazer uma célula na igreja. No outro dia tem que fazer outra coisa. E aí eu tive que perguntar: o que é mais importante? Ele disse assim: minha família. Eu falei: e você? Quando nós aprendemos que o mais importante da nossa casa sou eu, é você, fica fácil que você vai cuidar de você. Quando você cuidar de você, você pode ajudar a sua família. Como que doente cuida? Como que marido ou esposa? Como que nós estávamos vendo aqui hoje no vídeo, no filme? Qual o tipo de família que você tem? Qual o tipo de família que você quer? Qual o tipo de família? Sai daqui hoje pensando: qual o tipo de família? Qual das 5 famílias que entrou aqui e voltou? Qual delas que você quer para a sua vida? O que é mais importante? O que é mais importante para você? Luxo ou liberdade? Tem alguém? O que é mais importante para você? O que você acha mais importante? Luxo ou liberdade? Mas muitos estão buscando luxo. E quando nós buscamos luxo, nós esquecemos de nós. Nós esquecemos de nós, de sobreviver. Um dia desse eu fui fazer uma visita. O rapaz deu o lote dele numa casa com a cobertura, um apartamento com cobertura. E até os móveis deixou para ele. A bancada, fogão com uma bancada, doido, aquelas bancadas. E a casa sempre sonha para ter uma bancada. Deixou lá no terraço até as cadeiras de sentar, aquelas cadeiras de trancinha assim, aquele trem chique. E ele deu o lote dele. E eu fui lá, ungi, abençoei e fui embora. Mas eu fui pensando, porque ele deu o lote com a casa dele, só não estava acabado. No apartamento, todo acabado, com cobertura.
O cara deixou todos os móveis para ele. E quando eu fui embora pensando, e quando você pensa, Deus também fala com você. E quando eu estava no local, Deus falou assim: qual que você prefere? Deus fez a pergunta para mim: luxo ou liberdade? Eu saí dele, e aí eu respondi para o Senhor: eu prefiro liberdade do que luxo. Porque quantos de nós, quando na igreja, tem luxo, mas não tem liberdade? Começa a pensar hoje o que Jesus está falando. Aqui no versículo 37 diz assim: olha o que diz. Então disse aos seus discípulos: na verdade, a colheita, ela é o quê? Grande, mas os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos. Deus chama eu e você aqui nessa noite. O destino só é relembrado quando o processo valeu a pena. Faça valer. Ou seja, use as experiências do passado para inovar o futuro. Precisa você que está aqui nessa noite, nós. Ou seja, use as experiências do passado para inovar o futuro. Aprenda com suas derrotas e não se contente com as vitórias. Almeje criá-lo. Hoje eu estou aqui, cada dia eu sempre almejar, não contentar com as minhas derrotas. É o texto que está chamando eu e você para estar dentro. Quando Jesus diz: então disse os seus discípulos, na verdade a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas enquanto nós não entendermos esse texto, irmão, a igreja do Santa Rita, ela não vai desenvolver, ela não cresce, porque primeiro quem tem que mudar somos nós. Se nós não mudarmos isso aqui, irmão, se nós não mudar a nossa mente, a nossa mão não funciona. Se nós não mudar a nossa mente, vai chegar um dia que nós vamos andar assim. Porque nós não mudamos. Pois tudo contribui para nós ficarmos sentados. Ou seja, usa as experiências do passado para inovar o futuro. Aprenda com as suas derrotas. O futuro com as suas derrotas. E não se contente com as vitórias. Almeje, crie. Sai daqui hoje, almeje, crie. Irmãos, todo dia que eu sentar aqui, eu estou almejando algo melhor. Eu disse para os irmãos um dia desse: irmãos, ali tem um quadro de primícia, ali tem um quadro orando pela cidade, ali tem um quadro. Irmãos, mas quando um dia que nós começamos aqui, essa igreja, o altar, você lembra quando você começou? Onde era o altar? Deixa eu ver quem lembra. Onde era o primeiro altar? Até era aqui, ainda lembra. O primeiro altar, quando ele começou, era aqui. Depois nós mudamos esse altar para onde? Para cá. Nós mudamos o altar para cá. Olha aqui. Aí já pregava para cá. Ali é onde o pessoal. Aqui era o que antes? Aqui atrás do altar. Hã? Quando você chegou, ficava a cadeira passou? Chegou ao altar, então aqui antes era o quê? Hã? Era uma casa. Ali era uma casa que era um quintal. Aqui era um quintal. E aí, aqui era o altar. E aí nós falamos assim: ó, a igreja vai crescer. E a igreja vai crescer. Alguns que vinham aqui dizem assim: esse carinha é doido, como é que a igreja vai crescer? Se eu pago aluguel. Mas aqui, o altar era aqui. Eu dizia: a igreja vai crescer. Aí nós fomos alugamos a casa lá atrás. Aí nós passávamos aqui no corredor e ia lá para cá de trás. Depois nós alugamos a casa no fundo. Aí nós passávamos pela rua, pediu o dono não deixou abrir ali.
para nós chegar na casa. Aí nós dava a volta lá para a rua Santa Rosa e entrava. Nós ia, passava lá. Beleza. 2 anos depois, olha, quantos anos? 2 anos depois ele liberou para abrir e fazer uma escada lá. Tem um portão ali até hoje. Tem um portão lá e é escada. 2 anos se passaram. Aí ele liberou para nós entrar lá, mas ele não liberou para nós passar aqui. Aí você vê, que capeta. Mas não é o capeta, é o capeta. Você tem que saber. É o capeta. Aí beleza. E aí nós chegávamos, entrava aqui, participava, depois nós entrávamos, ia para casa, depois nós voltávamos, dava a volta. Desistir? Jamais. Viu, irmão? Aí beleza. Vamos ir aqui, vamos ver se você sabe que o altar é aqui. Aqui nós dávamos essa volta. Aqui o que é que tinha aqui? Hã? Tinha o quê? Tinha uma salinha aqui, tinha uma salinha aqui, tinha uma cozinha, aqui era a cozinha. E aqui, o que tinha aqui nesse lugar? Um pé de coco. Um pé de coco. Aqui nesse lugar. Porque aqui tinha um corredor, aqui tinha um pé de coco. Aqui. Era mais ou menos aqui. Mas eu falei, em nome de Jesus, o Senhor vai cuidar da história dessa igreja. Irmãos, os trabalhadores, olha, rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua. Cada dia que você olhar as fotos e vir uma lembrança lá no Facebook, eles mandam, você pensa onde que você está e o que você tem feito, o que Deus tem feito na sua vida. Cada dia uma lembrança para nós relembrar, porque olha, Deus te trouxe. Aí, irmão, aqui tinha um barracão e aqui eles, beleza. E aí eu fui orando, falando com Deus. Aí e jogar a bola nessas paredes aqui. Eu jogava a bola nessas paredes, porque era um barracão aqui. Eu jogava ali. Aí eles foi me alugou. Quando eles alugou esse barracão, a primeira coisa que nós fizemos, aquele portão era onde, você sabe? Quem sabe onde é que era aquele portão era? Você já esqueceu, tá vendo? Você não pode esquecer onde que aquele portão ficava. Lá naquela casa lá, aquele portão ficava aqui, olha o lugar dele. Eles entravam aqui, ó. Entravam aqui para dentro do quintal. Se a nossa igreja era daqui para lá. Ah, vocês viram como é que nós dissemos essa sobre? Não esqueça não. Eu vi que alguém falou assim, o senhor tem memória de elefante? Eu tenho memória de leão. O elefante, quando vê o leão, o que acontece quando ele vê o leão? O elefante quando vê o leão. Hã? Quando o elefante vê o leão, o que ele faz? Ele baixa a orelha. Mas por que o leão é maior que o elefante? Por que ele baixa a orelha? Respeito. É por causa do respeito, não é por causa do tamanho, não. Você na floresta, quem que é o rei lá da floresta dos animais? Leão. Ué, mas no elefante é o maior? Tem que colocar o maior, não é não? Mas é o leão. É bom nós aprender. Aí, irmãos, aqui era o portão. E aqui morava um casal aqui. Um dia nós quebrando ali, não era quebrando ali, já resolvendo. E tanta briga aqui nesse barracão, tanta briga. E xingando o pastor, e o pastor daqui, ele xingando eu ali, o pastor ele xingando o pastor, que quando eu saí, eles me levaram ali no médico, eu comecei a passar mal, e eu precisava segurar tudo sem falar. Quando eu cheguei lá, eles pediu uma cadeira de roda para eu poder sair do lugar, quando eles mediu minha pressão, eu não conseguia andar mais não. Mas quem sabe disso aí? Só o Nelson. E aí alguém falava assim, o senhor tem que falar com eles. Eu disse, não, eu vou falar, já estou falando. Quando eles mudaram daqui, sabe o que eles falaram? O dono. O senhor aluga para o meu amigo? Não aluga para a igreja, não, aluga para meu amigo. Aí eu digo, olha, você viu, o portão era aqui. Mas o dia que eu aluguei, nós alugamos, a igreja alugou, aqui era o quintal. Nós cheguei para o falei, nós pode cumprir aqui, para nós poder fazer a igreja? Nós alugamos lá. Aí eu fiz ele de pertencer aqui. E aí ficou. Era o Hélio, era igual o Lula, né? É o Hélio. Ou é o Lula que faz o Hélio? Quem mais? O atacante do Fluminense faz o quê? Quando mete o gol, faz o quê? Não é o Hélio? Aí eu falava, se eu estou fazendo o Hélio para defender, vai ver se Hélio cair por terra.
do que eu falar com o Senhor. Rogai ao Senhor da colheita que mande o quê? Trabalhadores para a sua colheita. Ou seja, usa as experiências do passado para inovar o futuro. Aprenda com suas derrotas e não se contente com as vitórias. Almeje criar sim. Almeje. Sai daqui hoje. Quando essas cadeiras estão vazias, fala em nome de Jesus, eu tenho um projeto. Primeiro, o seu projeto é para quem, Ronaldo? Primeiro o seu projeto é para quem? Primeiro o seu projeto é para quem, Jorge? Primeiro o seu projeto é para quem? Primeiro para quem? Primeiro o seu projeto é para quem? Meu irmão, sabe que hoje o primeiro projeto tem que ser o seu. Primeiro projeto tem que ir lá na minha casa, aqui tem que ser para mim, para você. O primeiro projeto é seu, é a sua saúde, seu emocional, seu psíquico, sua vida sentimental e espiritual. Primeiro você precisa te valorizar, porque sua esposa não te valoriza, seus filhos não te valorizam, seus netos não te valorizam. Quem tem que te valorizar é você. SPA, síndrome do pensamento acelerado, antecipa do nosso velório. Fique atento. Primeiro, você precisa valorizar você. Segundo, quem você valoriza, Ronaldo? Quem você valoriza, Verônica? Não, primeiro é você. Segundo é sua família. Não é seus projetos, não. Segundo é sua família. Sai daqui hoje, aprenda a valorizar a sua família. Quando você te valoriza, a sua família, ninguém toca. Ninguém toca na sua família, porque primeiro você aprendeu a te valorizar sua família, depois você vai dar cobertura à sua família em todo sentido, em nome de Jesus. Terceiro, qual que é o seu terceiro projeto? Qual que é o seu terceiro projeto? Terceiro projeto, irmãos, a sua igreja. Você sabe por que essas cadeiras estão vazias? Porque a maioria vem, mas eles não têm projeto da igreja. Eles ficam até o dia que eles conseguiram o que eles têm buscado, depois eles vão embora. O dia que eles conseguem, o que eles vêm buscar, eles vão embora. O pastor não presta, a igreja não presta, as cadeiras estão difíceis para sentar, está muito dura e tal, e eles vão embora. Mas quando nós aprender a valorizar primeiro você, eu, segundo a minha família, terceiro a minha igreja, todos os meus projetos estão na minha igreja. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Luxo ou liberdade? Luxo ou liberdade? Deus te trouxe aqui nessa noite. Luxo ou liberdade? Versículo 38, peraí. Quero dizer que às vezes você se esforça para comprar um carro importado. Quero dizer que às vezes você se esforça para comprar um carro importado do ano, mas na verdade, o que você quer mesmo é livrar de uma dor da sua infância. Às vezes nós queremos comprar, esforçar para comprar um carro zero, para mostrar para quem um dia viu nós andar a pé, mas nós queremos mostrar para as pessoas que agora nós estamos batendo de carrão. Mas nós não queremos comprar um carro importado, nós não queremos comprar um carrão, nós queremos comprar para nós livrar da nossa dor, da nossa infância, que nós passamos na nossa infância, com nossos pais. É o que nós ouvimos aqui no teatro. 5 tipos de família, qual delas que você encaixa? Sai daqui hoje pensando qual das 5 que eu e você, nós encaixamos. Mas se nós encaixamos em uma dessas 5, em nome de Jesus eu quero que você saia daqui e valorize você.
Valoriza você, que você vai valorizar a sua família. E tenha um projeto para a igreja. Qual é o projeto da igreja? Domingo convidado, você não consegue trazer ninguém na igreja, porque nós não temos um projeto para a igreja. Às vezes, irmão, nós vemos no domingo convidado, muitos não vêm porque eles não têm um projeto para a igreja. Nós vemos no domingo convidado, nós não conseguimos trazer ninguém, só vem nós. E muitos de nós não veem que essas cadeiras estão vazias, porque se eles estivessem aqui no domingo convidado, eles entenderiam o que é o significado do domingo convidado. Mas nós não entendamos. Quero dizer que às vezes você se esforça para comprar um carro importado do ano, mas na verdade o que você quer mesmo é livrar de uma dor, de uma vergonha da sua infância. Quando nós aprendemos que nós acabamos de ler o texto, irmão, nós vamos primeiro lhe valorizar. Quero falar para você aqui nesta noite, Pastor Nelson, toda vida eu busquei, irmãos, eu sou filho único na minha casa, sou filho único, eu não tive como estudar, porque às vezes eu tive que estudar, eu fui estudando, e depois eu tive que parar, para mim poder trabalhar e ajudar meu pai. Mas eu quero falar para vocês, em todos os lugares que eu morei, eu ajudei meus filhos, e nunca vou deixar de falar, porque eu quero fazer uma pergunta aqui para a Tiara. Quem que é o autor da sua vida? Nossa, vai pensando. Quem que é o autor da sua vida? Eu. Quem que é o autor da sua história? Olha, quem que é o autor da sua história? Quem? Jesus. Jesus. Você falou que é quem? Isso é eu. Quem que você falou? Eu. Deus, você falou também Deus, não foi? Deus, 2 a 1, nós precisamos 2 a 1, Deus, eu, quem que é o autor da sua história? Pastor, 2 a 2, Deus, eu, pastor. Você desempata para mim, Ronaldo? É Deus. Desempatou? Quem está certo? 3 a 2 ou 2 a 3? Deixa eu ver aqui. Deu uma briga boa. Quem é o autor da sua história? Eu. Eu. Patou de novo. A briga está boa aqui. Eu. Viu, irmãos? Como que nós. Vou ver se alguém desempata aqui. Deixa eu ver quem desempata aqui. Está 3 a 3. 3 é Deus. E 3 é eu. Deixa eu ver se desempata aqui. Quem é o autor da sua história? Jesus. 4 a 3. Quem é o autor da sua história? Meu pai. Quem achou foi difícil. Irmãos, quero falar para você. Anota aí. Quem é o autor da sua história? O autor da sua história é você, irmão. Nós acabamos de falar aqui, ó. O autor da minha história chama Nelson Silva de Oliveira. Olha aqui, olha. A sua visão define o que realmente você? A sua visão define realmente o que você? Se você tiver visão, vai definir realmente o que você quer. Deus não. Deus vai te honrar sempre o que você quer. Mas quem? O autor da sua história é você. S-P-A. O que significa S? Sim. Pensamento acelerado leva eu e você para onde? O velório. Irmão, o autor da sua história é você. O autor da minha história, olha aqui. O destino só é relembrado quando o processo valeu a pena. Faça valer hoje.
O autor da minha história chama Nelson Silva de Oliveira. Eu, você, irmãos, nós precisamos aprender a fazer sempre uma mesa redonda. Alguém poderia pegar uma mesa para mim, 2 rápido? Eu já vou concluir a mensagem. Eu já vou concluir com a mesa redonda. Pega uma mesa para mim e coloca aqui. Pode ser quadrada mesmo, aí não tem redonda, mas aí ela vai ficar redonda. Então eu vou fazer ela ficar redonda para você aprender quem é o autor da sua história. Você vai entender hoje, agora. Porque, irmãos, enquanto você não entender quem é o autor da sua história, você não muda. Eu não mudo. Isso. Vem para mim aqui, fazendo um favor. Isso. 5 cadeiras. Bom dia, Yara, para mim. 5 cadeiras. Aí, ó. Você vai sair. Agora põe um aqui. Isso aí, beleza. Obrigado. Irmãos, eu vou fazer uma mesa redonda. Eu vou fazer uma mesa redonda com eu. Você vai sair daqui hoje fazendo uma mesa redonda com você. Olha aqui, ó. Para quantas pessoas aqui? 5. Beleza. Aí eu vou fazer uma mesa redonda com 5 pessoas. Eu. Você vai sair daqui a aprender a fazer uma mesa redonda com você. Filma aí, Tiara, que daqui 100 anos nós vamos passar no telão. Para ver se você aprendeu, se você ainda está nessa igreja. Porque muitos estão em qualquer outro lugar de menos aqui na igreja. É o que nós falamos aqui. Olha para você ver. E se você anotou, a sua visão define o que realmente você quer. O destino só é relembrado quando o processo valeu a... Faça valer. Faça valer. Ou seja, usa as experiências do passado para o quê? Para o quê? Inovar. Sai daqui hoje, inova. Inovar. O futuro, aprenda com as suas derrotas e não se contente com as vitórias que almeja. Cria. Eu não contento com as mensagens, com as minhas vitórias. Parou o carro ali, você acha que quando eu paro o carro ali, que as pessoas falando que eu roubei, você acha que eu já estou feliz com a minha vitória? Não, eu estou criando outra. Olha aqui, ó. Olha aqui a mesa. A mesa. Quem que é mais importante de você? Sai daqui hoje, aprenda que o mais importante é eu. Sentei na mesa redonda. Aqui está a minha infância. Coloquei na mesa. O que eu coloquei aqui? A minha infância. Aqui eu coloquei. Um dia eu nunca vou casar. Coloquei aqui. Está sentado aqui comigo. Aqui, ó. A minha infância. Aqui. Sempre pensei em nunca vou casar. Aqui eu coloquei. Não consegui estudar. Está aqui, ó. E está aqui. Na minha infância. Quando as pessoas olhavam para mim e diziam: você não vai chegar em lugar nenhum. O que está aqui? Minha infância. O que está aqui? Hã? Nunca vou casar. E o que está aqui? Não consegui estudar. E aqui? Você não vai chegar em lugar nenhum. Aí eu pego a minha infância e falo: em nome de Jesus, os meus filhos não podem ser igual eu. Em nome de Jesus. Deus só teve eu na minha casa. Mas eu estou aqui falando aqui para a minha infância que eu vim. Que Deus vai mudar a minha história. A história dos meus filhos. Os meus filhos podem não me valorizar, mas eles vão me valorizar quando eu não tiver. E quando eu parava, e aqui eu ainda falava assim: olha, você viu aquele carro passou ali? Ele vai ser o Marcos para dirigir. Minha infância, eu não conseguia ter nada. Eu não tinha dinheiro. Aqui eu não ia casar. Mas tudo que do meu passado, eu cheguei aqui, eu disse assim: em nome de Jesus, Deus vai me dar uma esposa para sempre. E quando os meus filhos olharem para minha esposa, eles vão ver a glória de Deus na nossa vida. Aqui, o que eu coloquei aqui? Não consegui estudar. Eu não estudei. Mas em nome de Jesus, eu não vou intimidar na frente nenhum, porque o Senhor vai me honrar.
Se você ir lá na minha estante, está aí os meus filhos. Pode ir lá, tem 5 livros lá na estante. E como cada um tem lá. Eu pego 5 livros para ler, compro 5. Mas enquanto eu não ler um todo e disser tudo que tem lá, eu não vou ler outro. Não vou ler outro. E aí, sabe o que eu falo para os meus filhos? E falo para essa igreja? Não me subestime, senão você para. Porque os que me subestimam nem sentar nessas cadeiras ficam. Porque não é eu que tiro, não. É o Deus que eu sirvo. É o Deus que eu sirvo. Coloca para mim lá no telão, fazendo um favor. Quando eu era criança, eu ficava olhando, eu ficava montando, era ligeiro. E tomando coice no peito e caindo no chão. Coloca para mim Salmo 32, versículo 8 e 9. Tem um microfone sem fio aí, dá para o irmão ler para nós lá. Eu estou de costa. Salmo 32, versículo 8 e 9. Daí o pastor Cleide para ler para nós aí. Lê para nós, pastor Cleide. O que está escrito aí? Pode ler daí, está no telão? Salmos 32, versículo 8. Eu te instruirei e ensinarei Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deve seguir. o caminho que você que está sentado nessa cadeira que deve seguir. Eu te darei conselhos sobre a minha vista. Eu te darei conselho para mim e para você na vista. Pula. Não sejais como um cavalo. Não sai daqui como um cavalo, irmão. Nem como uma mula. E nem como a mula. Que não tem entendimento. Que não tem entendimento. Cuja boca precisa de cabeça. Cavalo ele usa o que para poder guiar ele? Cabresto e o que? Freio. Cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não sujeitam a ti. De outra forma você não consegue ser abençoado e nem sua família. Os meus traumas estão tudo aqui, ó, da minha infância. E quando eu sento, irmãos, eu sento do lado de um monte de... Ontem eu estava na convenção, e quando eu cheguei na convenção, alguém chegou e falou comigo assim: nós estamos precisando de um homem que esteja pronto para entrar com as bandeiras do Brasil, de Minas, e a bandeira quadrangular. Aí alguém falou assim: olha, um aí já é o Nelson, eu estava só de gravata, sem o terno. Aí eu falei: mas eu estou bom? Ele falou assim: mas vocês são alinhados. Eu falei: então deixa eu ir no carro buscar meu blazer. Quando eu busquei meu blazer, essa cruzinha estava aqui, ó, no meu blazer. Aí eles ficam olhando. Aí eles dizem assim, aí eu cheguei e falei: cadê as bandeiras? Aí o rapaz, o pastor, chegou com a bandeira na mão. Eu falei: você vai levar a bandeira na mão? Ele falou assim: mas tem que levar na mão. Eu falei: não, não leva na mão não, leva no pedestal. Cadê o pedestal dela? O bastão. Cadê o bastão? Um olhou para o outro. Eu falei: olha, vocês é auxiliar. Ele falou assim: não, mas aqui quem tem que... aqui o pastor da igreja não é eu não. Eu falei assim: você é o pastor da igreja. Você tem que ser melhor do que seu pastor. Falei o pastor da igreja. Falei assim: ó, você tem que ser melhor que seu pastor. Igual você, igual seu pastor já tem ele. Você tem que ser melhor que ele. Você que está sentado nessa cadeira tem que ser melhor do que o Nelson. Porque um dia quando tiver aqui, a igreja vai parar. Você tem que fazer melhor. Você tem que ser melhor do que o Nelson. Igual o Nelson já tem o Nelson. Agora, se você não muda, não fala mal do Nelson. Porque aqui estão os meus traumas da minha infância, da minha juventude. Quando um dia que eu pensei em casar, que eu não estudei, está todos os meus traumas aqui. Mas eu converso com todos eles e falo em nome de Jesus, todos eles. O Senhor vai mudar a minha vida. Quando eu fui lá no carro pegar o blazer, o pessoal está me filmando. Eu estou olhando, o pessoal está me filmando. Eu falei: peguei e vesti o blazer. Eles me colocam para entrar com a bandeira do Brasil, ser o primeiro. Eu falei: mas por que eu tenho que ser o primeiro? Eles falaram: você vai ser o primeiro. Entrega. Irmão, mas a Bíblia que diz, você sabe o que está escrito em Isaías 1,19? Sabe não? Põe para nós aí para ler, lê para nós aí, pastor Cleide. Vai colocar aí na tela aí. Se estiver pronto a ouvir, se você estiver disposto a ouvir, mudar de vida, tomar comereis o melhor dessa terra. Aqui, primeiro pastor Nelson.
minha família vai comer 2 vezes melhor do que o Nelson, porque eu valorizo minha família. Minha igreja vai ser melhor. Chegou um pastor lá e falou comigo assim: que dia que eu vou na sua igreja? Eu falei: o dia que você for lá, nós vamos montar um coffee break para você. Você viu? Falou até difícil. Que esse trem o quê? Coffee break? Você é de comer? Vou montar um coffee break para você. É isso, irmão. Mas é porque eu converso com os meus traumas. Quem que é mais importante lá na sua casa? Você, aqui na minha frente. Quem que é mais importante lá na sua casa? Isso, mais importante que é você, meu. Sai daqui, se você aprender que você é mais importante, você vai te valorizar. Quando você te valorizar, você vai valorizar a sua família. Quando você valorizar a sua família, você já tem um projeto para essa igreja. Você não convive para essa igreja sozinho, você vai sempre convidar alguém. Eu sempre converso com os meus traumas. Eu faço uma mesa redonda comigo mesmo. O mais importante na minha vida é Nelson. Você é autor da sua... Sai desse grupo. Você é autor da sua história. Qual a história que você tem que escrever? Responda para você mesmo. Qual é a história que você tem que escrever? Você é autor dela. Quero dizer que às vezes você se esforça para comprar um carro importado do ano, mas na verdade o que você quer mesmo é livrar de uma dor. Você vem para essa igreja preocupando com o que tem aqui. Tudo que tem aqui para mim não me edifica. Olha, o que tem aqui, o mais importante de tudo aqui não é essas cadeiras, não é ventilador, não é nada. O mais importante é você que está aqui nessa noite. Muda de vida. Muda de vida. Todas as vezes que você vê o pastor Nelson ter que pregar aqui, porque o pregador às vezes ele não te valoriza. Irmãos, nada para impedir você de estar nesse altar pregando. O que pode impedir você de estar nesse altar pregando? O que pode impedir você de estar nesse altar pregando? Quem pode impedir? Olha, quem? Eu mesmo. Só você mesmo que impede você de estar naquele altar pregando. Só você. Só você. Porque o que você achou um pretexto para você não estar nesse altar? Nós já estamos doentes. Porque o que pode impedir eu pregar nesse altar, só se eu estiver enfermo, doente, mais nada. O que pode impedir você de estar subindo nesse altar, porque esse altar, ele gera saúde. Quem subir nesse altar, gera saúde. Quando você vê as pessoas não conseguir subir aqui, porque aí não está gerando saúde. Sai daqui pensando hoje, e eu vou voltar de novo. A sua visão define o quê? Sua visão define o quê? Realmente o que você quer. O destino só é relembrado quando o processo valeu a... Faça valer. Sai daqui hoje, faça valer a pena. Ou seja, use a experiência do passado para inovar o futuro. Aprenda com suas derrotas e não se contente com a vitória que almeja. Crie. Todo dia eu estou criando algo. Tudo que acontece aqui é criado, irmãos. É criado. Você sabe o que está escrito em Provérbios 29, 18? Põe para nós e lê para nós. Provérbios 29, 18. O que está escrito aí? Provérbios 29, 18. Onde não há profecia, o povo se... Quantas vezes que eu passei aqui, eu ministrei a unção nessas paredes. E você sabe o que eu ministro nesses pilares aqui? De cimento e brita, em nome de Jesus. Cimento e brita, em nome de Jesus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas quem obedece à lei, onde é que você andar, você é bem-aventurado, porque eles vão ver a glória de Deus na sua vida. Agora, Provérbios 29, versículo 1. Põe no 1. Você leu 18, põe no 1. 29, 1. O que tem escrito aí? Quem persiste no erro, depois de repreendido várias vezes, será destruído. De repente, sem que haja cura. Irmão, não é
Porque o autor da sua história não é Deus. O autor da sua história é você. Sai daqui hoje. O autor da sua história é você. O autor de tudo que é os meus traumas, eu coloquei tudo aqui hoje. Na frente de vocês, meus traumas. E eu coloco quando eu estou sozinho. Sento na cadeira, minha cadeira de segredo, e falo com Deus. O pessoal falou que eu não vou chegar em lugar nenhum. Eu não estudei. Eu sou isso. Eu sou aquilo. O que eu posso resolver? Qual o adjetivo dos fracos, irmãos? O adjetivo dos fracos. O que é o adjetivo dos fracos? Hã? Qual que é o adjetivo dos fracos, não? Desculpa, mas o quê? O que eu disse? Os adjetivos dos fracos. Desculpa. Esse microfone está falando, não é? Os fracos usam os adjetivos. Os fracos usam os adjetivos. Você não vai chegar no lugar nenhum, ninguém vai estar, nem você, ninguém está assim. Agora, e os fortes usam o quê? Ideias. Sabe, todas as vezes que eles falam que eu não vou chegar em lugar nenhum, eu falo, beleza. Você acha que eu concordei com eles? Não, eu coloco na mesa. Ó, fulano falou que eu não vou chegar em lugar nenhum. Fulano falou que... Irmãos, eu já tive reunião aqui nessa igreja que os irmãos falavam comigo, sabe o quê? Pastor, você me equivocou na sua data aí. Eu falei, sério? Equivocou. Corrige aí. Eu falei, olha para mim na sua agenda aí. Aí eles olhavam. Quando eles acabavam de falar, olha, o senhor está certo, então você não vai dar mais nenhum palpite aqui. Primeira coisa, você aprende a respeitar quem está na linha de frente. Outro dia eu falei com o irmão ali, naquele cantinho, não esqueça não. O irmão falou assim, não, eu tenho que levantar, eu tenho que ir trabalhar. Eu falei, vai, nem na igreja está mais. Quando ele começou cantando aqui nessa igreja, ele nunca tinha cantado. Foi estudar, sabe com quem? Com minha filha. Fazia o louvor nessa igreja. Passou um tempo, sabe o que ele fez? Fazia louvor, aí aprendeu a tocar teclado, tocar tudo. Depois encheu o braço daqui aqui de tatuagem. Aí o senhorio dele se tornou as tatuagens. Porque quando você não conhece, é uma coisa. Você chegou na igreja e batizou, beleza. Mas a partir do momento que você está na igreja e faz as tatuagens, aí você se troca Deus pelas suas tatuagens. É o seu senhorio. Quando você sacrifica seu corpo, seu sangue, para poder fazer uma tatuagem, e você já conhece, diz que conhece, está no altar, você não fica muito tempo no altar, não. Deus te tira. Não é eu que tiro, não, Deus. Um dia desse eu cheguei no local, o rapaz falou assim, minha irmã está querendo fazer uma tatuagem, pastor. E o que o senhor fala? Eu falei, não falo nada. Eu trago um livro para você ler. Aí dei ele o livro, ele leu o livro. Sabe qual foi a inspiração que o livro deu para ele? Ele fazia uma tatuagem aqui na batata da perna, tatuagem dentro do galo. A inspiração que o livro que eu dei ele para ler deu para ele poder fazer a tatuagem. Mas a salvação dele é o quê? Individual. A salvação dele é individual. Eu tenho que cuidar do eu, meu Deus. Você está aqui, vai sair daqui hoje cuidando de você. E saber que o autor da sua história é você. Daqui 20 anos, eles vão perguntar: Tiara de Deus, a moça nasceu aonde? Nasceu na igreja evangélica quadrangular. Deus é assim: a sua moça nasceu na igreja evangélica quadrangular. E ela vai dizer: o papai me levou para o lugar certo, é a mamãe. E ela vai estar o tempo todo te observando, Tiago. Tá aí, os meus filhos nasceram na igreja evangélica popular. Sempre o meu filho falava assim comigo: pai, essas coisas aí que esses homens estão falando com o senhor tinha que responder ele. Calma, relaxa, pode ficar tranquilo. Hoje nem na igreja aqueles homens que conversavam demais não está mais. Porque o autor da minha história chama Nelson Silva de Oliveira. Hoje eu já vou com meu filho, meu neto, para nós jogar bola e ele senta lá e ele joga bola. Hoje nós dois sentamos para comer pipoca no micro-ondas e assistir o jogo do Galo. Às vezes algumas coisas que eu não fiz com meu filho, eu estou fazendo com meu neto. Deus te trouxe aqui nessa noite, domingo convidado. Primeiro projeto que você precisa ter para quem? Para quem? Então bate no peito assim: o primeiro projeto é eu ser feliz. Primeiro projeto para a minha vida. Segundo projeto, da minha família, dos meus filhos,
da minha família. Aqueles que quiserem mudar, eles vão olhar para mim, para você, e vão ver que você é autor da sua história. Terceiro projeto é para esta igreja. Quando você sair, encontrar alguém, vou finalizar um testemunho rápido. Testemunho. Eu recebi uma visita, para me visitar um rapaz, porque ele já tinha chamado de SAMU. O rapaz entrou para dentro da casa, fechou a janela, fechou as portas, a esposa dele já tinha ido embora, ele fechou, e ele sempre ouviu falar que fechar a casa toda e abrir o botijão de gás e colocar a mangueira jogando gás assim dele, que ele morre. E foi, chegou, fechou. Aí alguém ficou sabendo que estava tudo fechado, a casa fedor de gás, alguém ligou, o pessoal foi lá. Chegou lá, o pessoal chegou lá e queria bater em todo mundo. Aí eles ligou para quem? Para quem que eles ligou? Pastor Nelson. Cheguei lá, eles falaram assim: eu estou aqui fora, que já não chamamos a polícia, o SAMU, chamei um monte de gente, demorou a chegar. E ele fechou, ligou tudo, e deitou lá na cama, e começou a fumar um baseado. Começou a fumar um baseado, e olha o gás aberto, dentro da casa, tudo fechado. Ele falou assim: eu sou inteligente demais, só, aí eu vou suicidar. Ligou lá. Aí eu cheguei, quando eu cheguei, ele falou: vocês não vão lá? Eu falei: não, senhor, ele está agressivo demais, já liguei, foi para a polícia e para o SAMU. Aí eu cheguei, e aí meu chegar? Eu cheguei, peguei minha orelha dele assim, sentei com ele. Quando eu saí, tinha um grupo de pessoas lá fora, tudo da igreja. Quando eu cheguei lá fora, ele falou assim: por que ele não agrediu o senhor? Eu falei: porque eu já passei do nível que vocês estão, vocês ainda estão patinando no gelo. Quem patina no gelo sempre vai ficar no mesmo lugar. E quando tiver gelo, acorrenta os pneus que você vai embora. Ele falou assim: eu falei: vocês ainda é soldado? Aí alguém falou assim: o senhor já é general? Não. O senhor entrou nele, ele saiu, foi seu amigo. E aí hoje ele mandou uma mensagem para mim assim: ô professor, que hora que eu vou? Hoje. Eu falei: 19 horas. Ele falou: vamos ver se eu vou chegar lá. Mas breve ele está chegando aqui em nome de Jesus. Enquanto esse falou assim: não pode deixar ele sair não. Eu falei: pode deixar ele sair, ele olha o que quiser, que ele é livre. Ele é autor da história dele. Pode deixar ele livre. E olha, coloca de pé. Não, sentado mesmo. Feche os seus olhos. Você coloca a mão no seu coração. Reflita no que você ouviu nessa noite e o que você anotou. Você não pode ir embora sem saber que você é o autor da sua história. Senhor meu Deus, nessa noite, Pai, estamos diante ao Senhor. Pai, o Senhor diz que a Seara ela era grande. Ela era grande. A cidade de Sazeda ela é grande. Pai, mas os trabalhadores são poucos. Mas eu peço ao Senhor nessa noite que nós venhamos aprender a nos valorizar, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre cada vida que está aqui nessa noite, que ouviu esta palavra. Pai, que nós venhamos, ó Pai, colocar os nossos traumas, fazer uma mesa redonda, Pai, em nome de Jesus, e colocar os nossos traumas, Pai, em cada cadeira. E nós vamos nessa noite aprender a resolver os nossos traumas, cada um de nós. Mas em nome de Jesus, quando nós resolvermos os nossos traumas, nós vamos valorizar a nossa família, nós vamos saber ouvir a nossa família, nós vamos saber ouvir os nossos vizinhos, nossos amigos. Em nome de Jesus, nessa noite, Pai, quando nós resolvermos os nossos traumas, nós vamos abençoar a nossa família, Pai, nós vamos abençoar a nossa igreja. Mas em nome de Jesus, todas as vezes que nós entrar nessa igreja, Pai, em nome de Jesus, que tiver uma cadeira vazia, em nome de Jesus, nós precisamos melhorar, resolver os nossos traumas. Pai, como profeta do Senhor, eu profetize, Pai, a bênção na vida de cada um que está aqui nessa noite. Pai, que seja tuas histórias na vida de cada um de nós, uma antes e outra após ouvir esta palavra. Pai, eu já profetizo os seus filhos consagrado, abençoado, Pai, que nós venhamos ouvir testemunho para que o Senhor cresça em nome de Jesus. Eu profetizo essas vidas abençoadas. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Sentado mesmo. Pai, nos leve para os nossos lares, nos livre de toda bala perdida. Mas nessa noite eu consagro cada vida que trouxer no seu lanche, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor multiplica, Pai, aqueles que não trouxeram, a Deus, em nome de Jesus eu peço ao Senhor que ele saia daqui hoje pensando no
doeu. Em nome de Jesus, Pai, eu já abençoe cada vida que entrou aqui nessa noite. Multiplica, Deus, o alimento nesta noite. Abençoe cada vida aqui nessa noite. Pai, já profetizamos os seus filhos abençoados. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus Pai, a Deus, comunhão do Espírito Santo permaneça com todos, em nome de Jesus. Continua sentado, os irmãos estão em pé. Pode sentar. Apagar a luz. Tá. Irmãos, aqui nós temos um trabalho pode seguir, só vou avisar aqui. Tem um trabalho aqui das meninas. Sábado que vem, você que é pai, mãe, nos ajuda aí a abençoar as meninas. Vai passar a noite aqui na igreja. Depois tem também dos homens, dos jovens, amém? Coloca dos jovens, dos meninos aí, coloca dos meninos. Aqui, ó, tem uns jogos aqui, vocês que gostam. Acho que até eu vou vir jogar com o Cauã aqui. Esse ele é bom mesmo, nos jogos, amém, irmão?